emoções para animar amanhã. Vamos lá, então? Vamos continuar. Vou começar a apresentar aqui para vocês. E a gente continua falando sobre material genético, né? Era isso que a gente estava falando ontem ou estou equivocado? Era Está, bem isso, professor, está mas certo. Muito bom. o guri lá na sala, no grupo da sala, o Luiz Gustavo, falou que não tá conseguindo entrar no link. Ou pede para ele tentar de novo. Às vezes deu. A hora que ele pediu aqui, eu bloqueei. Porque eu estava com o segundo ano ainda. Vamos lá, então? Galera, seguinte. A gente recapitula um pouquinho e dá mais um passinho para frente, né? Vamos lá? Vocês estão conseguindo compreender um pouquinho o que é isso que a gente está vendo? Falem comigo, por favor. Alô? É um cromossomo formado pelas fitas de DNA, né? Isso, então olha lá, ó. Esses caras aqui que eu estou escrevendo, ó, esses caras que eu estou escrevendo, Watts e Crick, foram eles que conseguiram descobrir isso aqui, ó. Ou seja, que o DNA, ele era formado, olha lá, ó, por duas fitas, igual eu estou desenhando aqui, ó, para vocês. Duas fitas, uma grudadinha com a outra e torcidinha, igual vocês estão vendo ali. Torcidinha. Então, Watts e Crick, o que eles descreveram? Eles descreveram que o DNA era uma chamada de dupla hélice. Certo? Uma dupla hélice. Então, você tem uma fita e tem a outra fita. E o que nós temos no meio destas fitas? Exatamente o que está aqui ó, no meu desenho, nesta parte aqui, ó, galera. Por isso que eu coloquei esse desenho para vocês, essa imagem. Porque aqui, ó, nós temos o cromossomo, como a gente viu ontem. O que é o cromossomo? Recapitulando, é um pedaço do DNA. Quantos cromossomos nós temos? Nós temos 46 cromossomos. O que tem nesse cromossomo? Tem os genes. E esses genes, o que eles determinam? As características. Muito bom, isso aí. Olha os quero-quero. Deus, Daniel. Esses bichos são bravos. As características, ok? Então, olha só. Significa dizer, então, que você tem, a nossa espécie tem 46 desses daqui. Só que, pensa agora assim, esse nosso cromossomo aqui, você faz uma analogia como se fosse um novelo de lã. Aí, se eu começar a pegar uma pontinha do novelo de lã, da lãzinha, e começar a puxar e esticar, vai ficar algo parecido com isso. Então, o meu cromossomo é formado pelo DNA, que é essa dupla hélice aqui que a gente está falando, tudo enroladinho. Por isso que eu estou falando do novelo de lã. Imagina que você tem a lã e você vai enrolando essa lã. E no final você vai ter o quê? Um novelo. Correto? Se eu pegar o DNA e esticar, se eu pegar o DNA e for enrolando o DNA, no final o que eu vou ter? Quando eu enrolo a Meu lã, Deus, eu tenho... o nome. Um novelo de lã. A lã é novelo de lã. Isso. E o nome? E no cromossomo, se eu for enrolando o DNA, o que eu vou ter no final? Um cromossomo. Certo? Então, o cromossomo é o quê? DNA enrolado.
bem fácil para você entender, tá? Então, quando eu falo em DNA, quando eu falo em cromossomo, eu estou falando basicamente da mesma coisa. Qual é a diferença? Estão em estados diferentes. Um está esticado e o outro está todo enroladinho, formando aquela estrutura que parece um X ali, tá? Então, por isso que eu quero que vocês prestem bastante atenção, né, nesse slide, para a gente poder entender. Porque aí agora a gente vai um pouquinho mais para frente. Então, olha só. Watts e Crick descobriram que o meu DNA é formado por duas fitas, igual está aqui, e eu tenho letrinhas no meio, que está aqui eu mostrando para você. Ok? Então, isso é o meu DNA. E que uma fita gruda-se com a outra fita. Ou seja, vamos colocar aqui, ó, a fita 1, que é vermelha, gruda-se com a fita 2. Então a gente diz que o nosso DNA, ele é formado por uma dupla fita, que é complementar. Ok? Elas são complementares. Ou seja, se eu conhecer uma fita, eu sei como é que é a outra. Nossa, professor, não consegui entender. Calma que a gente já vai ver isso e vocês já vão entender, tá? Olha só. Quando a gente fala ou mostra, vê esse negócio aqui, essa parte das letrinhas, o que são essas letrinhas que a gente viu ontem, galera? O que é o A, T, C e G? Lembram ou não? Vou ter que voltar um pouquinho? Então, olha lá, ó. O que são as letrinhas? Então, eu tenho um nucleotídeo. O que é o nucleotídeo? Fósforo, pentose, base nitrogenada. Aí, o que eu tenho? Eu tenho fósforo e a pentose, que vão formar a fita, a parte sólida da fita. E a gente chama de esqueleto. Agora, você pensa numa escada. Pensou numa escada? O corrimão é formado pelo fósforo e a pentose. E o degrau da escada é formado pela base nitrogenada. Vamos para o desenho. Olha aqui, ó. Esta parte aqui, ó. Esta parte aqui é a parte que a gente chama de esqueleto, ó. É onde está a base nitrogenada, desculpa, onde está o fósforo e a pentose. E daí nós temos a base nitrogenada. Então, esse desenho, o que ele é? Ele é o fósforo ligado à pentose e a base nitrogenada. E do outro lado, a base nitrogenada ligado à pentose ligado ao fósforo. E esses caras aqui, ó, vão ficar grudadinhos aqui. Compreenderam ou não? Ali, ó, estou utilizando isso aqui, ó. Essa pecinha de um lado e uma pecinha igual a essa do outro lado, formando as duas fitas. Olha lá, ó. Então, de novo, ó. O que é esse risco em azul? Esse risco em azul, na verdade, é o fósforo ligado à pentose, ó. E daí, a base nitrogenada. Ok, galera? Aqui, DNA e RNA, mesma coisa, ó. Fósforo, pentose e a base nitrogenada, que está representada pelo G. Do outro lado, a mesma coisa, ó. O fósforo, a pentose e a base nitrogenada. Aí a base nitrogenada de um lado vai grudar com a base nitrogenada do outro lado. Aqui está representado para você novamente o quê? As bases nitrogenadas, ó. As bases nitrogenadas. Citosina, guanina, adenina e uracila. Quando? Quando for RNA. Citosina, guanina, adenina e timina quando for o DNA. O que mais que vocês estão percebendo que é diferente entre DNA e RNA?
que mais que é diferente no desenho aqui, galera? As negócios que estão ali dentro, eles são mais protegidos São mais protegidos no DNA ou no RNA? no DNA, porque tem duas fitas. Isso, então ó, você já falou duas coisas. As letrinhas são mais protegidas. Por quê? Porque tem duas fitas, enquanto o RNA tem uma fita apenas. Muito bem. Então significa que quem tem uma fita só é mais susceptível à mudança ou não? Sim, é Mais mais. fácil de mudar, de trocar essas letras, certo? Então, isso nós estamos vivenciando hoje, né, galera? Você pega o vírus que está circulando aí, ele é um vírus de RNA. Quantas fitas ele tem? Uma fita só. Eu trocar essas letras aqui, ó, eu trocar essas letrinhas A por U, ou G por C, ou qualquer uma aqui, vai mudar o vírus? Vai mudar. Pode ser uma grande mudança, pode ser uma pequena mudança, e é isso que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Nós temos o coronavírus P1, nós temos o P2, nós temos a variante do Reino Unido, nós temos a variante da África do Sul. Então, o que é isso? Eles são um pouquinho diferentes uns dos outros. O que foi que aconteceu com eles? Exatamente isso que nós estamos vendo hoje, galera. Ó, foram trocadas letrinhas, tá? Ou seja, troquei letrinhas, eu chamo isso de mutação. Então, a mutação acontece em indivíduos de RNA? Sim. A mutação acontece em indivíduos de DNA? Sim. Mas qual que é mais fácil de sofrer uma mutação? Quem tem apenas uma fita, ou seja, quem tem material genético principal, o RNA. Então, o grande exemplo que nós temos hoje, muito fácil para entender, que infelizmente nós estamos sofrendo com ele, é o coronavírus. Mas o vírus da gripe também é um vírus de RNA. Por isso que todo ano nós temos vários novos vírus de RNA. O vírus da AIDS também é um vírus de RNA. Por isso sempre existe um vírus novo de AIDS também. Por isso ainda nós não temos uma vacina eficiente para a AIDS, não temos a cura da AIDS, porque ele sempre se transforma. Qual é a grande diferença, galera? Quando a gente fala assim, a gripe tem vacina, coronavírus vai estar tendo vacina e a AIDS não tem. Por que eu uso a vacina como um método de evitar a contrair essa doença? Por que eu não posso usar isso para a AIDS? Boa pergunta, professor. Eu não faço ideia. Boa pergunta, né? Deixa eu perguntar assim para vocês, outra coisa para fazer vocês pensarem. Gripe cura? Não, Não cura a gripe? acho que não, porque ela volta. Mas ela volta é porque ela foi curada. Ela fica Ah, sempre no é. organismo. Não. Não? Você não consegue sair da gripe ou, não, ou consegue? Sim, é verdade, verdade. Você consegue sair do coronavírus ou não? Ah, no caso da AIDS não tem como. Você consegue curar essa síndrome do coronavírus ou não? Sim. Consegue, né? Teu organismo consegue se livrar. E a AIDS? Não tem como. A AIDS não. É a mesma coisa do Alzheimer. Isso, então a AIDS eu não consigo. O vírus fica dentro de você para sempre. Até a gente descobrir um jeito de eliminar ele ou matar ele. O que a gente consegue fazer hoje com a AIDS? A gente consegue neutralizar ele. A gente consegue segurar ele. Tomando os remédios, os coquetéis para a AIDS, eu consigo fazer com que ele não avance na sua evolução, no seu desenvolvimento dentro do seu organismo.
Porque se eu deixar ele evoluir, ele vai te matar. Tá? Então, eu não posso deixar isso acontecer. Então, a gente foi desenvolvendo ao longo da história medicamentos que conseguem bloquear a reprodução desse vírus, mas ele fica dentro de você para sempre. Então, se eu aplicar uma vacina em você, você não pega o tipo 1, mas você pega o tipo 2. Então, a vacina para a AIDS não é eficiente. Tá? Agora, a vacina para a gripe, para o coronavírus, são eficientes? São eficientes por quê? Porque eu vou diminuir a probabilidade de eu adquirir a doença. Ok? E se eu adquirir a doença de uma forma mais branda, igual as vacinas estão conseguindo, eu me curo. A AIDS não tem como fazer isso. Uma vez com AIDS, para sempre com AIDS. Tá? Beleza, galera? Professor, como é que Oi. funciona com aquelas doenças que, tipo, a gente tem o vírus, alguma coisa da doença, tipo, dentro de nós, a gente nasce com isso, mas tá desativado, e daí em algum ponto da vida ele meio que ativa. Como é Então, que essa é esse tipo de doença? é uma grande dúvida que a gente tem. A gente não consegue, não conseguiu descobrir por que que isso acontece. A AIDS tem caso assim. Tem casos de pessoas que são positivas, têm o vírus, mas não tem nenhum sintoma. O vírus está, tipo, dormindo lá dentro. O caso mais famoso desse é do ex-jogador de basquetebol da NBA, que é o chamado Magic Johnson. Vocês podem pesquisar sobre isso. Ele descobriu no final da década de 90, no meio da década de 90, que ele era positivo e até hoje ele não tem sintoma nenhum. Nenhum. Nunca teve nenhum sintoma. Agora, por que? Ninguém sabe. Como é que a gente tem que fazer para descobrir? Pesquisar. Só que como é que você vai pesquisar o cara ali? E se você for pesquisar e mexer e, vamos dizer assim, acordar o vírus? Ele está incubado, ele está tipo dormindo. E se ele começa a se multiplicar, essa pessoa vai passar a ter os sintomas. Então é muito arriscado. Então nós não sabemos explicar o que é que acontece. Provavelmente, uma modificação genética nesse vírus que entrou nessas pessoas, faz com que ele fique ali, parado, Mas aí ele estacionado. pode ter filho, tipo, do método convencional, ele pode ter filho, não vai passar AIDS para mulher, por exemplo? Então, nós temos casos aí que estão tendo sucesso com isso. Estão tendo sucesso, tá? É arriscado? É arriscado. Mas hoje, com os tratamentos, o que, que eu consigo fazer? Eu consigo diminuir a quantidade de vírus no meu organismo num patamar muito baixo, que ele não vai estar no meu sêmen, no meu esperma, e no óvulo também não. Então, hoje eu consigo chegar num nível de tratamento muito eficiente que o vírus, eu não consigo eliminar ele do meu corpo, mas ele não fica circulando dentro do meu corpo. Ok? Agora, suspendi o tratamento, parei de tomar medicamento, rapidamente ele se multiplica. São organismos muito rápidos, porque eles são muito simples. É bem facinho para se multiplicar. Então, ele consegue se multiplicar muito rápido. Então, nós conseguimos sim ter, digamos, uma vida quase normal, tá? Para quem é soro positivo hoje. Ok? Mas precisa tá tomando sempre os remédios. Qual é o grande problema disso? Os remédios sempre têm efeitos colaterais, causam alguns problemas. Tá bom? Perguntas? Acho que não, mas Qualquer coisa vocês parem aí e a gente tenta responder. Se não souber, a gente procura. Então, só para fechar aqui, então o meu DNA e o meu RNA são formados por essas pecinhas aqui, que são chamadas de nucleotídeos. Olha lá, ó. Olha o spoiler da questão lá que está na atividade. A diferença entre eles: o açúcar que está no RNA é diferente do açúcar que está no DNA. A timina existe só no DNA, a uracila existe apenas no RNA. E a terceira coisa, o RNA é formado por uma fita
E o DNA é formado por duas fitas. Acabei de dar a resposta de uma das atividades. Então é só sintonizar e responder lá depois. Então, olha só. Quando a gente fala em RNA, vamos lá. O que significa? Ácido ribonucleico. Ácido ribonucleico. Ok? O que eu vou ter, então? A base nitrogenada, uracila, citosina, adenina e guanina, formado apenas por uma fita. Ok? E daí nós vamos ter lá, ó, 3 tipos. Que eu vou falar dos 3 tipos, mas quem vai ver a função deles são vocês. O RNAM. 2, o RNAT. 3, o RNAR. Ok? Anotem lá, galera. Ó. 1, 2 e 3. O RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. Ok? São os 3 tipos de RNAs. Se nós temos 3 tipos de RNAs, o que eu vou pedir para vocês depois? As 3 funções deles. Ou seja, o que é que esses caras fazem? Mensageiro, transportador, ribossômico. Dá para ter uma ideia já pelo nome e é legal que vocês consigam fazer essa ligação. Mensageiro, mensagem, transportador transporta alguma coisa. E o ribossômico, vamos lá, uma dica. Ribossômico forma o quê? Pelo nome. Ribossomos. Uhum. Exatamente. Olha aí, ó. Então, o mensageiro vai levar uma mensagem, o transportador vai carregar alguma coisa, e o ribossômico forma os ribossomos. Muito bem, tá? Ok, vamos lá. Esses caras aqui, quando a gente fala de RNA, olha lá, o RNA, o que eu falei para vocês esses dias, ontem na aula, na verdade, né? Que ele é o auxiliar, tá? Ele é o auxiliar para quê, galera? Vocês lembram? Para ajudar o DNA nas características lá. Exatamente, olha lá, ó. Para a expressão do DNA, galera. Isso aí, ó. Agora, pergunta. Vamos relembrar das aulas passadas, galera. Perguntinha para vocês, que se vocês lembrarem, vocês já vão entender tudo, ó. O RNA vai ajudar o DNA a se expressar, certo? Então eu vou ter uma questão assim, uma sequência assim, ó. DNA, onde estão os genes. E eu vou ter assim, ó. Característica. Para que isso seja possível, quem que tem que estar aqui no meio? O RNA? Perfeito, o RNA. Um dos exercícios nossos, faz algum tempinho, falava sobre como que o meu DNA se expressa. O que eu preciso construir para que o meu DNA se expresse? Para chegar aqui, ó. Vocês lembram? Pior que não. O professor quer dar uma dica de que atividade dá pra gente dar uma olhada. Vamos lá. Olha só. Do que nós somos feitos? A gente já recapitula. Água. Que mais?
sais, sais, proteínas, Proteína, gordura, proteína, gordura, carboidratos, carboidratos, e esses que a gente está vendo agora, quem são esses caras? Os ácidos não sei, nucleicos, isso, beleza, nucleicos. ótimo. Então, uma dessas coisas que a gente falou agora é o que eu preciso construir para que a minha característica apareça. Por exemplo, a cor do meu olho é dada por uma dessas substâncias. A cor do meu cabelo é dada por uma dessas substâncias. A cor da minha pele também. Quem é essa substância? É uma gordura? É um carboidrato? É um sal mineral? É uma proteína? Quem que é? Ó, já estou ajudando, galera. Quem fez a questão lá, gene, Carboidrato. será? não, genes. Eu preciso da expressão do gene. Para o gene se expressar, ele se expressa de que forma? A característica, ela é, vamos lá, galera, ó, uma Proteína. proteína, galera. Se vocês olharem as atividades, está lá. Eu pedi para vocês como é que o material genético se expressa? Construindo uma proteína. Então, o que, que o RNA ajuda? O RNA vai ajudar na síntese de proteínas. Sem RNA tem síntese de proteínas? Não, por isso eu preciso dele para que o meu DNA funcione. Então eu vou ter o quê? Olha lá, lembra que ontem a gente escreveu receita, né? Lembra? Então olha só, a receita está onde? A receita está No DNA. no DNA. Então o DNA é a nossa receita. Imagina um livro de receitas e cada uma das suas características é uma receita. Ok? Quem vai conseguir transformar isto, ou seja, fazer a receita? Quem vai ajudar a fazer a receita é o RNA. Então, ele seria o cozinheiro e também ajuda com os ingredientes. Ajuda com os ingredientes. Mas espera aí, quem são os ingredientes se eu tenho que formar uma proteína? O professor chato fica só perguntando as coisas. Quem são os ingredientes para... Do que é feita uma proteína? Aminoácidos. Muito bom. Então, olha só o que vai acontecer. Eu vou pegar aminoácidos, então o meu cozinheiro vai pegar os aminoácidos. Quem que é o cozinheiro? O meu RNA. Sabe qual deles? O ribossomo, o RNA ribossômico. Vai pegar os ingredientes que são os aminoácidos e vai construir a minha proteína. Como é que é o nome disso? Olha lá. Então, quando eu pego o DNA, a receita que está no DNA, e o meu RNA lê ela, eu chamo isso de transcrição. Transcrição. Quando eu faço do meu DNA junto com o RNA, eu faço uma proteína, eu chamo isso de tradução. Certo, galera? Muitas informações, fiquem bem tranquilos, a gente vai fazer o fechamento agora, tá? Fiquem tranquilos. Vamos lá. Então, nosso estudo de hoje, fechando. DNA versus RNA, ou seja, quem são eles? DNA, duas fitas. RNA, uma fita. O açúcar do DNA, desoxirribose. Olha a diferença aqui, ó. Um OH aqui e um H aqui. Enquanto que a ribose tem um OH aqui
e outro OH aqui. Isso torna eles diferentes, tá? Vamos lá. Mais uma diferença. O DNA tem timina. O RNA tem uracila. Sendo assim, pergunta: quem tem citosina, guanina e adenina? Os dois? Os dois, muito bem. Então, vou até trocar a cor da minha canetinha aqui. Ó, citosina, guanina e adenina, os dois têm. Pergunta para finalizar: aonde estão as nossas características? No DNA. No DNA. O que o RNA faz? Ajuda a expressar as características. Como é que se expressa? Proteína. Proteína, muito bem. É. Então, na verdade, vocês são o quê? Ou nós somos o quê? Eita. Nós somos a resposta do quê? Do RNA e do DNA. Nós somos a resposta do nosso DNA, que o RNA ajuda a se expressar na forma de Proteína. Proteína. proteínas. Por isso, olá, por isso a gente precisa ter uma alimentação rica em proteínas também, porque a gente sempre vai precisar desses aminoácidos que a gente está comendo para poder continuar formando as nossas características. Ok, galera? Perguntas? Ok. Nenhuma? Acho que não. Então tá. Acho que Então, fazemos assim. Daqui a pouco eu posto uma atividade. Vai ser uma atividade um pouco mais exploratória para vocês realmente entrarem em contato com algumas coisas que a gente nem falou ainda, para que na próxima aula vocês possam interagir mais comigo também e entender melhor. Qualquer coisa vocês me chamem, já tem atividade de ontem lá, né? Qualquer coisa vocês me chamem e eu vou ajudando vocês. Fiquem bem, se cuidem, que nós Professor, estamos eu na tenho uma situação dúvida. arriscada ainda. Pode falar, Maria. Tipo, e aquelas pessoas que têm problemas, tipo, intolerância à lactose, essas coisas, ou intolerância a glúten, sei lá, que tem problemas com comida. Tá. Por quê? Porque o corpo delas. É por quê? Vamos lá. Intolerância à lactose na verdade, é uma intolerância de verdade, tá? Eu sou só intolerante. O glúten é uma alergia, certo? Então, olha só o que acontece. Quando eu como lactose, leite, derivados de leite, eu vou ter um açúcar chamado lactose no meio disso, certo? Lembram lá dos açúcares? O leite tem a lactose, e essa lactose, ela é formada por dois monossacarídeos. Não sei se vocês lembram, porque a lactose é um disacarídeo, formado por duas moléculas. A lactose, ela é formada pela glicose mais a galactose, certo? Uhum. Quando o leite cai, ou derivados do leite, caem no seu intestino, ele precisa ser digerido. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar a glicose, olha para a minha mão aqui, galera. Eu preciso pegar a glicose e a galactose e separar. Quem que faz essa separação? Quebra essa ligação química, lá do professor Vitor. Quebra essa ligação química. Uma enzima. Aí volta aqui para o nosso conteúdo. Uma enzima é uma proteína. Da onde que ela vem? Do Da onde que ela RNA. vem? Do DNA, que o RNA ajudou ele a falar. Vamos brincar assim. Certo? Se o meu gene está com defeito, ou eu não tenho o gene, dá para eu produzir essa proteína? Não. Não dá. Então você não tem. Aí o que vai acontecer com a lactose? A glicose e a galactose vão ficar grudadinhas. Eu não consigo digerir. Aí o que acontece no meu intestino? Basicamente duas coisas. Ou sai de uma vez, se é que vocês me entendem, explosivamente, ou fica ali
dentro do teu intestino, só que, por não ter a sua digestão correta, fica produzindo gás. Aí você vira um balãozinho. Isso é variável de pessoa para pessoa, o que acontece, né? Quanto tempo fica. O que eu tenho que fazer? Ou eu não como mais leite e derivados de leite, ou eu tomo a enzima, que se chama lactase, que tem nas farmácias. Tá? Entendi. Entendeu? Então realmente tem a ver com essa deficiência no gene. Isso, pode ser que você não tenha o gene correto ou não tenha ele, que é muito difícil não ter, mas normalmente ou ele não funciona direito, ou ele não está ativado. E é normal a gente desativar esse gene ao longo da vida. Sabe por quê? Por quê? Sabe por quê? Porque nós não somos mamíferos verdadeiros, ou seja, mamíferos que precisam leite ao longo da vida adulta. A gente mama quando a gente é pequeno. Depois, teoricamente, a gente não precisa mais. Só que a gente descobriu que o leite é bom, tem nutriente, tem açúcar, tem água, tem proteína, e a gente colocou na nossa alimentação. Viu? Virem veganos. Não. Não é por aí também, né? Coitada das coelhinhas. Você sabe que quando você come uma cenourinha, você deixa de alimentar 3 coelhinhos? E o coelhinho vai morrer de fome porque você comeu todas as cenourinhas dele. Não. A professora viu uma vez que a cenoura não é boa para o coelho. Quem falou isso? Eu não sei, disse que, na verdade, não é indicado. É verdade. Agora, por que colocam cenoura pro coelho? Em todos os desenhos. E o coelhinho da Páscoa vai morrer porque comeu cenoura? É uma pergunta boa. Por Não, que ele vai ficar barrigudo. Vai barrigudo? É que nem a musiquinha. Comeu uma cenoura com casca e tudo tão grande ela era, ficou barrigudo. Cara, as músicas continuam as mesmas, desde quando eu era criança, Claro. faz muito tempo. Pois é, né? Ninguém escreve uma nova, sempre a mesma coisa. Vamos escrever uma nova. Até Galera, escreve, mas são muito ruins. Essas antigas são melhor. É verdade. Galerinha, um abraço para vocês. Nós nos encontramos semana que vem novamente. Qualquer coisa, vocês me chamem, que a gente está aqui para atender vocês. Beijo para vocês e fiquem bem. Tchau, professor. Tchau. Até mais, professor. Tchau.